Olá, nono ano, tudo bem? Hoje é dia 11 de novembro, nós vamos começar a última unidade do livro, unidade 8, está aqui do meu lado, Terra e Universo. Nós vamos falar de espaço, né, da Terra e do espaço, sistema solar, etc. E a gente começa então a última unidade. Essa aula de hoje, eu vou terminar a aula, eu vou montar uma avaliação valendo 10 pontinhos sobre essa aula aqui, e vamos fechar já o bimestre com 100 pontos, né? Lembrando que lá nós tínhamos avaliação, uma avaliação, se não me engano, de 30, depois uma avaliação de 20 pontos, que era o setembro amarelo, né, que está somado ali também. Depois nós tínhamos uma avaliação de acho que 40 pontos, e aí somando tudo deu 90, faltam 10 pontos. Então a aula de hoje eu vou criar uma avaliação daqui a pouco, valendo 10 pontos para fechar os 100 pontos do trimestre. Tá? Semana que vem a gente começa a recuperação, vou dar 2 ou 3 avaliações de recuperação para quem precisar. E ainda essa semana eu vou anunciar quem já passou de ano, que não precisa fazer recuperação. Tá? E semana que vem, além das recuperações, eu vou continuar gravando essa unidade aqui, tá? Quem já passou de ano, mas quer continuar estudando, né? Eu vou continuar gravando os vídeos e pode ser que valha até alguns pontinhos depois. Para quem quiser melhorar a nota, para quem ficou de recuperação e precisa de alguns pontos aí. Ok? Vamos lá então, unidade 8, Terra e Universo. Vamos lá então, eu estou aqui com as páginas 180 e 181. Aqui mostra uma moça, ela está fazendo uma graça aqui, ó, com o sol, né? Ela coloca as mãos assim e o fotógrafo tira num ângulo que parece que o sol está na mão dela, né? Muitas pessoas fazem essa montagem aqui, às vezes com o sol, às vezes com a lua. Está dizendo aqui, ó, visto da superfície terrestre, o Sol é a estrela com o maior tamanho aparente. Então, olhando da Terra, o Sol é a maior estrela que tem. Claro, ela é a que está mais próximo de nós, aliás, é ela que a Terra orbita, né? A Terra orbita em torno do Sol. Se considerarmos o seu tamanho real, será que ele é mesmo maior? Será que ela é mesmo o Sol, né? Ele é mesmo a maior estrela entre aquelas que podem ser observadas da Terra? Será que o Sol é a maior estrela? Bom, a gente vai descobrir que não, tá? O Sol, na verdade, ele é considerado uma anã, uma estrela anã amarela. É uma anã amarela, não é uma estrela gigante. Existem estrelas gigantes, gigante azul, gigante vermelha, tá? Mas o Sol é uma anã da cor amarela. Existem anãs marrons, anãs amarelas, tá? Anãs, se não me engano, laranjadas. O Sol é uma estrela anã. Bom, a unidade começa assim, ó. As dimensões do universo. Deixa eu aumentar aqui. O universo é imenso. E é bastante difícil entender qual é o tamanho dele em relação à Terra. Por isso, é mais fácil fazer comparações com elementos mais próximos, como os astros que compõem o sistema solar. Então aqui nós temos algumas comparações. Isso aqui depois vai ter um outro quadro melhor que esse, tá? Esse aqui não está muito bom, não. Mas depois vai ter um melhor mais pra frente. Comparando dimensões dos astros do sistema solar. Aqui nós temos, ó, o diâmetro de Júpiter. Júpiter está aqui, ó. Não sei se dá para perceber. Deixa eu aumentar mais aí. Júpiter está bem aqui, ó. Essa bolinha aqui no meio. Tá só metade dele ali. Só metade dele aqui, tá? Ó. Ele está colocado aqui várias vezes. Se fosse Júpiter, fosse colocado várias vezes em comparação com o Sol. Meio Sol aqui, ó. Olha como o Sol é muito maior do que Júpiter. Dá para perceber? Não dá para aumentar mais. Está dizendo assim, ó. O diâmetro de Júpiter é de 139.822 km e o diâmetro do Sol é de 1.391.400 km. Ou seja, o Sol bem maior. O diâmetro do Sol equivale a aproximadamente 10 planetas Júpiter. A distância entre Júpiter e o Sol é de aproximadamente 778 milhões e 500 quilômetros. Então o Sol ele tem de altura, assim, se a gente contar o raio, né? Aliás, o diâmetro do Sol, caberiam 10 Júpiter empilhados, assim, para dar a mesma altura do Sol. Tem que pôr 10 Júpiteres um em cima do outro
para dar o diâmetro do Sol. Tá? Então, ou seja, o Sol é bem grande em comparação a Júpiter. E Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Agora vamos comparar Júpiter com a Terra. Aqui, ó, a mesma comparação. Ó. Júpiter está aqui. Agora é Júpiter, não é mais o Sol aqui desse lado. E olha a Terra aqui, ó, pequenininha. Aí diz assim, diâmetro da Terra, 12.742 km. Diâmetro de Júpiter, 139.822. O diâmetro de Júpiter equivale a aproximadamente 11 terras. A distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 149.600.000 km. A Terra e o Sol, 149 milhões. Júpiter e o Sol, 778.500.000. Ou seja, Júpiter está bem longe, ele está 5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Ele é 11 vezes maior em diâmetro do que a Terra. Então a Terra ela é pequena perto de Júpiter e Júpiter é pequeno perto do Sol. Aqui tem uma outra comparação, mostrando os tamanhos dos planetas, mas só uma fatia de cada planeta. Ó. Se fosse uma pizza aqui de 8 pedaços, né? Olha Júpiter aqui, ó. Júpiter seria grandão, né? Ele ocupa um pedação aqui, ó. Certo? Seria a maior fatia aqui. Saturno, um pouco menor. Aí Urano, menor ainda, já uma fatiazinha pequena. Netuno, menor ainda. Agora olha a Terra, Vênus, Marte e Mercúrio, tudo pequenininho, ó. A Terra bem pequenininha aqui. Vênus um pouquinho menor, quase do tamanho da Terra. Marte bem pequititico e Mercúrio menor ainda. Deixa eu limpar aqui. Olha aí. Então nós temos essa pizza aqui com as várias fatias. Né? Júpiter muito maior e em ordem decrescente. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Terra, Vênus, Marte e Mercúrio aqui pequititico. Quase não dá para ver o pedacinho. Bom, aqui tem os raios. Isso aqui não precisa decorar, são só os valores, né? O raio seria a medida daqui do centro até aqui na superfície de Saturno. Ou Júpiter, né? Júpiter aqui seria do centro até aqui na linha da superfície aqui. Isso é o raio. Se eu medir de um lado até o outro lado do planeta, aí é o diâmetro, né? Diâmetro, vocês já devem ter aprendido em matemática, né? Se tem uma circunferência, o diâmetro a gente mede daqui até o outro lado. O raio a gente mede só metade, do centro até a superfície, certo? E temos os valores dos raios aqui, dos planetas. Por exemplo, da Terra, vamos achar a Terra aqui. A Terra, 6.371 km, é o raio da Terra. O raio de Júpiter, 69.911, que é justamente o dobro desses valores aqui, ó, que são os diâmetros. Ó. Da Terra, 12.000 e pouco, e Júpiter 139.000 e pouco. Beleza? Ok, aí ele faz algumas perguntas aqui, ó. Primeiro ele diz, por que estudar essa unidade? Os estudos do céu iniciaram-se antes da formalização da astronomia como ciência, ou seja, as pessoas já estudavam o céu muito antes de existir uma ciência chamada astronomia. Nessa unidade, conheceremos as interpretações do céu e do universo elaboradas por algumas culturas ao longo da história. Então a gente vai ver como que algumas culturas antigas, os gregos, os babilônios, os egípcios, como eles imaginavam o universo e a criação do universo. Identificaremos os astros que compõem o sistema solar e sua localização no universo. Então a gente vai aprender, além do Sol e dos planetas, a gente vai ver o que é planeta anão, o que é asteroide, o que é meteoroide, o que é cometa. Descobriremos como surgem as estrelas, algumas das possíveis transformações pelas quais elas passam e como isso pode afetar o ser humano. Por fim, há uma reflexão sobre a viabilidade de o ser humano sobreviver fora da Terra. Ou seja, existe possibilidade do ser humano viver fora do planeta e morar em outros lugares? Vai ter uma discussão sobre isso no final da unidade. Bom, aí diz assim, que características de um planeta são afetadas pela distância dele até a estrela ao redor da qual ele orbita? Um planeta está muito longe da estrela ou está muito perto? Qual a diferença disso? Depois diz aqui, no dia a dia, utilizamos principalmente as unidades metro e quilômetro para medir as distâncias. Né? Aqui na Terra, a gente vai medir as coisas em mede metro ou quilômetros. Você considera viável usar essas mesmas unidades de medida para medir distâncias no universo?
Bom, se eu medir, por exemplo, o tamanho do planeta Terra, o diâmetro e tal, a gente usa o quilômetro aqui, tudo bem. Mas se eu começar a medir o tamanho do sistema solar, a distância de uma estrela até a outra, vai ficar assim nos trilhões, 4 trilhões de quilômetros. Então a gente precisa arrumar uma outra medida que os números fiquem menores. Tá? Então a gente vai aprender o que é o ano-luz, tem até uma outra medida chamada parsec, né? A gente vê o que é o parsec, e o ano-luz principalmente, que é o mais usado. E existe também a unidade astronômica, que é uma outra unidade usada. Bom, aí diz assim, conhece outras unidades de medida? Bom, acabei de falar, né? Ano-luz, a unidade astronômica e o parsec seriam mais adequadas. Se sim, quais? Tá, já falei. Você acredita que outros planetas podem abrigar vida humana? Será que é possível que outros planetas tenham condições de abrigar a vida humana? Tanto aqui no sistema solar ou em torno de outras estrelas? Quais são as características necessárias para que um corpo celeste abrigue vida humana? O que o corpo, um astro por aí, uma lua, um planeta tem que ter para que tenha a possibilidade do ser humano viver? A gente sabe que tem que ter oxigênio, né? O ser humano não vive sem oxigênio. Mas quais outras características? Então isso aqui vai ser discutido também ao longo dessa unidade. Vamos começar então? Vamos lá. Começando então, tema 1. Tema 1, o desenvolvimento da astronomia. Ou seja, como ela se desenvolveu, como ela foi sendo aprimorada até os dias de hoje. Cosmologia. O que é a cosmologia? Cosmologia é a ciência que estuda a origem e a evolução do universo. Isso aqui já é a resposta de avaliação. Então, é a ciência que estuda a origem, como começou e como evoluiu o nosso universo, a cosmologia. Os cosmólogos, cientistas chamados cosmólogos, eles estudam o início do universo, como o universo nasceu, surgiu e se desenvolveu até os dias de hoje. Ao longo do tempo, essa concepção sofreu diversas transformações em diferentes povos, considerando seus valores culturais, conhecimentos acumulados. Então, os povos antigos, eles também tinham uma ideia de cosmologia, de como o universo surgiu, né? Algumas muito erradas, lógico, né? Que tinham mais a ver com religião do que com ciência, mas aí com a evolução, né, do conhecimento, nós avançamos muito, né, em relação a saber como é realmente a evolução do universo. Então vamos dar uma olhadinha de como os povos antigos viam a origem do universo. Interpretações do céu. Em geral, os povos do passado observavam e estudavam o céu com finalidades práticas, como descobrir a melhor época para caçar. Então, olhava o sol, aliás, olhava o céu e tentava relacionar os acontecimentos celestes com as épocas para fazer alguma coisa, para caçar, para plantar, para colher, não é? Então, eles, por exemplo, eles acharam relação entre algumas constelações e as épocas de verão, de inverno, né? Primavera, outono, a época que era para colher, eles sabiam que era uma determinada constelação estava no céu, a época de plantar, eles sabiam qual era a constelação do céu, e assim por diante. O céu também era referência para as atividades relacionadas a crenças ou ritos religiosos. Então, ou seja, observando o céu, eles também relacionavam os acontecimentos celestes com as suas crenças religiosas, para determinar princípios de liderança e de comunidade. Né? Então, se baseavam nos acontecimentos celestes para determinar até se a pessoa seria rei ou não, ou se ia cair um rei ou não. Né? Se parecia um cometa no céu, eles sabiam que eles achavam que alguma coisa ruim poderia estar acontecendo, ou estaria para acontecer. Já foram encontrados diversos documentos escritos, monumentos de rochas e arte rupestre relacionados à astronomia, feitos por chineses. Bom, documentos escritos, documentos antigos, né? Monumentos de rocha, por exemplo, Stonehenge, que é um monumento na Inglaterra, que tem a ver com astronomia. Arte rupestre, que é pintura em rochas, né? Paredes de cavernas ou em rochas expostas. Então essas artes antigas relacionadas à astronomia feitas por chineses, babilônios, os maias, os egípcios, entre outros povos da antiguidade. Os vestígios mais antigos datam de mais de 5.000 anos atrás. Ou seja, mais de 5.000 anos o ser humano já faz registro de observações astronômicas, do que ele vê no céu. Entre os vestígios encontrados, alguns descrevem mitos a respeito da origem do universo. Então, ou seja, mitos, histórias que contam como o universo surgiu. Outros trazem aplicações práticas, ou seja, como
fazer algo, ou plantar quando a constelação está no céu, né? Com base na observação do céu, os egípcios, por exemplo, desenvolveram calendários precisos. Então, observando o céu, surgiram os calendários, prevendo inclusive eventos como as fases da lua e as estações do ano. Então, eles sabiam exatamente as datas em que haviam as mudanças de fases da lua, de estações do ano e até eclipses eles conseguiam prever também. Bom, aqui tem alguns mitos de criação do universo. Vou começar com esse aqui do lado, ó, que parece que tem dois chinesinhos aqui. Vamos dar uma lida aqui. Representação do mito chinês da criação do universo e da humanidade, com os deuses Fuxi e Nua. Então, são os dois deuses aqui, Fuxi e Nua. Aí diz assim, eles seguram uma bússola e uma régua. Vamos dar uma olhada? Lá uma bússola. Aqui deve ser uma bússola, não dá para ver direito, está ruim a imagem. E aqui uma régua. Ou ao contrário, né? Isso aqui é uma bússola e aquilo ali deve ser uma régua. Aí diz assim, símbolos relacionados à crença que os chineses antigos tinham de que o céu em torno da Terra era redondo e a Terra quadrada. Olha só, eles achavam que o universo em volta, o espaço em volta da Terra era redondo e a Terra no meio era quadrada. Imagens de constelações são observadas nas margens da ilustração. Vamos ver as constelações? Olha lá. Então tem as estrelinhas aqui, ó. Estrelas em volta, né? Representando constelações. Pintura em cânhamo, séculos 3 a 8. Então fica entre o século 3 e 8, entre 200 e pouco e 700 e pouco. Museu Nacional da Coreia do Sul. E aqui é a medida do quadro. Isso aí está na Coreia do Sul, mas é um quadro chinês, né? De criação do universo. Os dois deuses aí. Agora esse aqui do lado. Esse aqui é dos egípcios. Ó, ilustração do universo para os povos egípcios. Nesta imagem, Shu, deus da luz e do ar, com os braços levantados. Então esse aqui, ó, Shu é esse aqui no meio. Separa Nut, deusa do céu. Olha a Nut aqui, ela tá aqui em cima. Ela é o céu. Ela é o céu. A deusa é o céu. E Geb, que é o deus da terra. Tá aqui o Geb. O Geb tá deitadão aqui, ele é a terra. Então, tá deitado no chão. Então, o Shu, que tá aqui no meio, separou os dois, né? Botou um para cima, um para baixo e formou o céu e a terra. Certo? E aí tem aqui um barco que carrega a lua, um barco que carrega a lua e um barco que carrega o sol no céu. Certo? Isso aqui é um mito de criação dos egípcios. Tá? É a história que eles contavam lá para as pessoas de como o universo surgiu. Há 5.000 anos atrás. Beleza? Vamos seguir. Agora aqui na página 183 nós temos aqui, ó. Existem indicações de que alguns povos antigos, como os maias, projetaram construções de modo que a luz do sol iluminasse o local de maneira diferenciada nos solstícios e nos equinócios. Bom, solstícios e equinócios são épocas do ano, né? Em que o sol ele está em relação ao céu onde a gente está, ele está muito inclinado ou ele está em cima da cabeça, mais alto possível, tá? Solstícios e os equinócios. O solstício é uma data quando começa o verão ou começa o inverno. E os equinócios é quando começa o outono ou começa a primavera. Então, olha só, aí a construção deles era feita de maneira que iluminasse bem nessas datas de maneira diferenciada, demonstrando a aplicação de conhecimentos astronômicos. Então, para construir esses prédios de maneira correta, tinha que ter um conhecimento astronômico certinho. Olha só, aqui é uma pirâmide vista do alto, né? Olha como, esse aqui é o templo de Kukulkan. Olha como ele fica aqui, ó, virado para o norte, né? E aí tem os lados aqui. E olha, quando nós temos o amanhecer no solstício, o sol nasce de um lado, bem na diagonal, ó. Então ele ilumina metade da pirâmide. Metade da pirâmide em diagonal fica iluminada e a outra fica na sombra, bem de manhãzinha, quando o sol está surgindo no horizonte. E aí, claro, né, quando o sol vai se pôr do outro lado, olha lá o que acontece. O sol vai se pôr do outro lado e ilumina a outra metade. Certo? Então fica assim. E aí, olhando de cima, olha como fica as sombras, né? A luminosidade, aqui está de laranja, e a escuridão está aqui de marrom escuro.
inverte, né? No mesmo dia, o Sol nasce de um lado, se põe do outro e ele inverte essa luminosidade do templo, da pirâmide. Está dizendo assim, ó, representação esquemática da iluminação da pirâmide pela luz solar durante o amanhecer do solstício de verão e o pôr do sol do solstício de inverno. Ao contrário, o amanhecer do sol do solstício de verão e o pôr do sol do solstício de inverno. Que daí eles iluminam de maneira invertida. Ao traçar uma linha diagonal com base da pirâmide, nota-se que há uma orientação de acordo com os solstícios de verão e de inverno. As escadarias estão alinhadas de acordo com o nascer do sol do solstício de verão e com o pôr do sol do solstício de inverno. Ou seja, em determinado horário, metade da pirâmide está iluminada, e a divisão entre as áreas iluminadas e a área sombreada é exatamente a linha diagonal sobre a qual a pirâmide está alinhada. Essa linha aqui. Né? Essa linha divide, ela faz o alinhamento do sol, nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno. Faz essa divisão certinha, né? Ok. Então era o único dia do ano que você poderia ver essa metade de cá iluminada, tanto essas escadas que estão aqui, quanto as que estão aqui. Tá? Só nesse dia do ano que dava para fazer isso, que dava para ver isso. Aqui está a pirâmide, que é uma foto, né? Foto da pirâmide de Kukulcán, a cidade de Chichén Itzá, no México. Essa foto é de 2016. Esse templo foi construído no século XII pelos maias, ou seja, século XII é 1100 e pouco. A pirâmide apresenta 4 escadarias, um total de 365 degraus, que representam um ano do calendário maia. Olha só, um degrau aqui, ó, aqui na escadaria, um degrau para cada dia do ano, né? Durante o entardecer dos equinócios, é possível observar o corpo de uma serpente formado pela projeção da sombra dos grandes degraus na parede da escadaria, como mostrado na imagem. Acho que é aqui, né? Ó. Olha lá, ó. Aparece a sombra aqui, ó, escura aqui, e ó a cabeça aqui da serpente, ó, de rocha, de pedra. E olha lá. Olha lá, como se ela estivesse descendo aqui, né? Legal, né? Os caras eram geniais, ó, há 1000 anos atrás. Acho que dá pra ver melhor aqui, olha lá. Pra ver a serpente ali descendo, formando a sombra na parede e a cabeça da serpente aqui. Deixa eu apagar aqui pra ver melhor. Olha lá. Cabeça aqui da serpente. E aí ela descendo ali. Na verdade, eu acho que nem é a parte escura, é essa parte clara aqui, ó. Olha lá. Genial, né? Legal. Bom, é isso. Vamos para a próxima página. Vamos ver aqui agora a astronomia na Grécia Antiga. Há cerca de 2500 anos, estudiosos da Grécia desenvolveram alguns conceitos essenciais que sustentam a astronomia moderna. Então, ou seja, conhecimentos naquela época que até hoje a gente ainda usa algumas coisas. Baseando-se no conhecimento herdado de outros povos e no desenvolvimento da visão racional sobre a natureza. Principalmente o pensamento, né? O pensamento grego, ele é usado até hoje, assim, o método científico, por exemplo, e até a democracia, né? Os gregos mantinham uma série de crenças sobre a natureza e o mundo, mas estavam, em muitos casos, estudando essas crenças para fundamentá-las com base em evidências. Então eles acreditavam em várias coisas sobre a natureza, né? Mas elas queriam que essas crenças tivessem base em evidência, não só achismo. Na Grécia Antiga, haviam filósofos, principalmente Demócrito, que viveu de 460 a.C. a 370 a.C., que defendiam a existência de outros planetas semelhantes à Terra. Eles achavam que existiam outros planetas parecidos com o nosso. Em contrapartida, existiam os filósofos que acreditavam que a Terra era o único lugar habitável no universo. Então tinha discussão, né? Tinha uns que falavam, se existe a Terra, por que não existe outro em outro lugar? E outros falavam, não, mas só existe a Terra. Não tem como ter outro lugar, né? Os seres humanos estão aqui e tal. Aristóteles mesmo era um. Ele só acreditava que só a Terra era um lugar
no meio, no centro do universo, o lugar mais importante, e era onde estava o ser humano. Ele postulava que o universo era finito, ou seja, ele tinha fim, tinha formato esférico e era constituído de várias camadas. Cada camada continha um astro que orbitava a Terra. Então tinha a Terra no meio, aí na primeira camada ficava a Lua, segunda camada ficava, acho que era Vênus, depois Mercúrio, Marte, Júpiter. Então cada camada um planeta, né? E lá na última camada ficavam as estrelas. Então permaneciam fixas, a Terra ficava fixa no centro, né? E essas ideias influenciaram diversos modelos e explicações sobre a Terra e o universo que repercutiram por milênios na história da humanidade. Então, ó, essas ideias, essa ideia de que a Terra está no centro do universo, ela influenciou muitos cientistas depois do Aristóteles e permaneceu essa ideia de que a Terra está no centro por muito tempo, tá? Mais de 1000 anos. Mais de 1500 anos. A ideia de que a Terra que estava no centro. Aqui nós temos um desenho, um quadro. Ó, dá para ver que é o planeta Terra aqui no meio. Tá? E aí nós temos aqui uns aros, aqui, ó, como se fossem camadas. Né? Então aqui, ó, as ideias gregas antigas sobre o céu com a Terra no centro do universo ficaram conhecidas como o modelo ptolomaico. Ptolomaico por causa de uma pessoa chamada Ptolomeu, tá? Que ele dizia que a Terra ficava no centro. Nessa imagem, feita pelo cartógrafo holandês Andreas Cellarius, é possível ver as órbitas dos planetas ao redor da Terra. Bom, ele veio depois, tá, pessoal? Ele não é, nem grego ele era. Ele é holandês. Mas ele pintou aqui a ideia dos gregos, tá? Então aqui é possível ver as órbitas dos planetas ao redor da Terra, cada um dos planetas representados com a personificação dos deuses, em homenagem aos quais eles foram nomeados. Então aqui tem, não dá para ver direito na imagem, mas você tem aqui as camadas, né, com os planetas e o nome do deus que representa cada um aqui, tá? Eu lembro de alguns, tipo assim, Mercúrio é o deus mensageiro, Vênus é a deusa da beleza, né, Afrodite também, conhecida como Afrodite. Marte é o deus da guerra, conhecido como Ares. Júpiter é Zeus, é o deus dos deuses. Saturno é Cronos, o pai de Zeus e o deus do tempo. Depois tem Urano, que eu não sei, e Netuno, que é o deus dos mares. Poseidon, né? Deus dos mares. Então, quer dizer, eles relacionavam os astros que eles viam no céu, que eles chamavam de planetas, só que olhando da Terra eles viam como se fossem estrelas, né? Eles não sabiam que eram esféricos e tal, como parecidos com a Terra. Pareciam estrelas. Só que elas andavam diferentes no céu. Então era chamada de planetas, que significa astro errante, astro que anda diferente. E cada astro desse eles associaram a um deus diferente, tá bom? E lá no fundo, ó, aqui na última área aqui, ficam as estrelas, tá? É a esfera das estrelas fixas. Ok, vamos seguir aqui. Agora aqui diz assim, o céu dos povos indígenas do Brasil. Olha só, os índios brasileiros também tinham uma concepção de cosmologia, de como era a criação de mundo e constelações no céu. Antes da chegada dos europeus, a América já era habitada por diversos povos. Essas populações produziram conhecimentos com base em um longo período de observações e vivências. Então, olha só, eles também produziram conhecimentos, o que permitiu que cada povo se desenvolvesse como civilização. No território brasileiro, as populações indígenas nativas tinham informações e interpretações próprias sobre a realidade em que viviam. Tais conhecimentos foram compartilhados entre as gerações de cada povo. Bom, como eles não escreviam, eles tinham que contar as histórias, né? Passando de pai para filhos o conhecimento sobre o que eles sabiam, né, de ciência e de astronomia também. No passado, os indígenas brasileiros utilizavam seus conhecimentos astronômicos para orientação geográfica. Então, eles usavam aquilo que eles sabiam sobre o céu para poder se localizar. Por meio da observação do movimento aparente do Sol no céu, né, é um exemplo. Os grupos que habitavam o litoral também conheciam a relação das fases da Lua com as mudanças das marés. Olha só, então eles sabiam que as fases da Lua tinham a ver com as marés.
Para definirem as melhores épocas de plantio, colheita e caça, os povos indígenas associavam as estações do ano, identificadas por meio da posição de estrelas no céu. Então, eles sabiam as constelações que estavam no céu em cada estação do ano. Então, uma certa constelação começava a ir aparecendo, já sabia que ia começar uma certa estação. Por exemplo, Órion, começava a aparecer Órion no céu, eles já sabiam que o verão estava chegando, a época quente estava chegando. Quando eles viam o escorpião no céu, que nem era escorpião, era a serpente, né? Quando eles viam a serpente no céu, já sabiam que era o inverno, era a época do inverno. As fases da lua, a biodiversidade local. Então eles sabiam que a fase da lua tinha a ver com época mais apropriada para pescar, né? E tal. Atualmente, há mais de 240 grupos indígenas no Brasil, dos quais diversos deles vivem total ou parcialmente isolados de outros povos. Alguns vivem totalmente isolados, né? Até hoje. Até hoje eles não querem contato com o homem branco, como se diz. Para esses, o conhecimento que vem da observação da natureza é essencial nas ações cotidianas. Então, esses povos isolados, eles ainda usam o conhecimento deles da natureza e do céu para poder ter as suas ações, né, corretamente. Ok? Vamos para a próxima página. Página 185, nós temos aqui um assunto chamado arqueoastronomia. Arqueoastronomia. Arqueo vem de antigo, né? O estudo da arqueoastronomia requer a elaboração de especialistas em astronomia, arqueologia, antropologia, que é estudo do homem, né? E história da arte, entre outros, pois as evidências são frequentemente fragmentadas, sutis, sujeitas a diversas interpretações. Então, ou seja, a gente precisa de vários cientistas de várias áreas para poder fazer o estudo da arqueoastronomia. Desde a pré-história, o ser humano observou que havia variações do clima e que os animais, as flores e os frutos mantinham relação com as estações do ano. Tá? Então, a época de reprodução, né? A época de migração, tinha a ver com as estações do ano. Assim, ele começou a registrar os fenômenos celestes. Então, o homem pré-histórico começou a registrar os fenômenos do céu, principalmente os movimentos aparentes do Sol, da Lua e das constelações. Então, ele achou importante registrar as posições dos astros quando ele começou a ver que havia uma relação entre a natureza e a posição dos astros no céu. A arqueoastronomia é a disciplina que estuda os conhecimentos astronômicos legados pelas culturas pré-históricas, chamadas de ágrafas. Então, de novo, a arqueoastronomia é a disciplina que estuda os conhecimentos astronômicos das culturas pré-históricas, ou seja, o conhecimento astronômico dos povos antigos, através de vestígios duradouros, ou seja, vestígios que duram até hoje, como a arte rupestre, pintura nas paredes, nas rochas, e os monumentos de rochas, e por povos antigos, capazes de elaborar textos escritos, tais como os mesopotâmios. O povo mesopotâmio, eles escreviam o que eles sabiam, os egípcios também, os gregos e os maias. Então, a gente usa todos esses registros duradouros para entender como era o conhecimento científico e astronômico dos antigos, tá? E quando a gente faz essa caça aos vestígios e estuda esses vestígios e passa a conhecer a ciência antiga, nós estamos estudando a arqueoastronomia, tá bom? Quando eu falo ciência antiga, eu estou falando da ciência do céu, né? Agora aqui tem um quadro chamado Saiba Mais. Nós temos aqui uma constelação. Vamos ver o que é essa palavra aqui, ó. Constelação ou asterismo. Os povos antigos já utilizavam as informações obtidas da observação dos astros para diferentes finalidades, como a orientação na navegação, elaboração de calendários, determinação da época para o plantio. Diferentes culturas criaram figuras imaginárias distintas,
diferentes, né? Cada povo criou uma figura no céu, olhando para o céu, ligando os astros e formando representações simplificadas de animais, objetos, personagens da mitologia, entre outras. A essas figuras deu-se o nome de constelações. Bom, é como olhar as nuvens e achar as formas, né? A gente olha para as nuvens e acha lá um cachorrinho, acha um bichinho, uma pessoa. Então a mesma coisa é olhar para o céu e ver as estrelas. A gente olha para as estrelas e a gente começa a ver formatos, né? Ver um homem, ver um animal, ver algum objeto. Tem gente que consegue ver um carro, ou às vezes ver um celular, né? Os povos antigos, como não tinham carro nem celular, eles não iam ver essas coisas no céu, eles iam ver coisas relacionadas ao que eles conheciam. Então eles viam barco no céu, eles viam mesa, eles viam que mais? Eles viam animais, cães, eles viam os seres mitológicos como o centauro, não é? Deuses também eles viam no céu, semideuses como Perseu e Andrômeda, Medusa, eles viam seres mitológicos como o dragão, certo? Então, eles olhando para o céu, vendo esses formatos, eles viam aquilo que eles eram do dia a dia deles. Os índios também, né? Os índios brasileiros, eles olhavam para o céu, eles viram uma serpente, eles viam um índio velho, eles viam uma ema, um animal, né? A ema. O que mais? Eles viam um outro animal chamado anta, eles viam a anta no céu também. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, tá? Então, cada povo olhava para o céu e via uma constelação, via um formato, imaginava um formato relacionado àquilo do dia a dia deles. Desde o início do século XX, as figuras imaginárias formadas por astros são chamadas de asterismo, ou seja, o desenho formado no céu chamamos de asterismo. O termo constelação teve seu significado alterado e se refere a uma região da esfera celeste que contém diversos astros, como estrelas e outros corpos celestes e fenômenos astronômicos muito brilhantes. Então era assim, ó. Antes, constelação era isso aqui, ó, vamos desenhar aqui. Ó. Você tinha, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Tem aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Isso aqui é o Cruzeiro do Sul. 5 estrelas, assim, formando mais ou menos uma cruz, assim, ó. Uma cruz, é o Cruzeiro do Sul, tá? Isso é a constelação. Agora, esse conjunto de estrelas é chamado de asterismo. E o Cruzeiro do Sul é essa região quadrada que tem no céu. Eles imaginam um quadrado assim em volta. Tudo que está dentro desse quadrado pertence à constelação do Cruzeiro do Sul. Então, por exemplo, tem uma estrelinha pequenininha bem aqui ó, no cantinho, ó, vermelhinha aqui, ó, bem pequenininha. Essa estrela pertence à constelação do Cruzeiro do Sul. Então, a constelação não é só essas 5 estrelas aqui. É tudo que tiver dentro desse quadrado. E aqui do lado, por exemplo, aqui em volta, tem uma outra constelação aqui, ó. Ela sobe para lá, ela vira assim, ela vem aqui e fecha aqui desse lado. Isso daqui é o Centauro. Constelação do Centauro. E aqui é o Cruzeiro do Sul. Então, tudo que tiver dentro desse quadrado aqui é o Centauro. Aí o Centauro tem estrelas brilhantes. Estrelas bem brilhantes, né? Tem estrelinhas pequenininhas, pouco brilhantes. Tá? Então, tudo que tiver dentro dessa região é o Centauro. Aí vai dividindo. O céu ele é dividido em 88 partes. Tá? Então, ele é todo dividido assim. Ó. Eu não sei como são as divisões, né? Mas o céu ele é todo dividido assim. Tá? E aí vai preenchendo o céu todo com divisões. Algumas são grandes, enormes. Tá? Outras são pequenininhas. O Cruzeiro do Sul é a menor de todas. Menor. E nós temos 88 constelações no céu. Constelações. São 88 no céu. O céu é dividido em 88 fatias. Olhando da Terra para cima, a gente divide em 88 partes. Cada parte é uma constelação. Tá bom? Beleza? Aqui, ó. Vamos continuar aqui que ele vai mostrar aqui, ó. Então, de acordo com a União Astronômica Internacional, que é a união dos astrônomos, né, do mundo todo, reconhece-se 88 constelações. E cada uma recebe o nome de seus mais conhecidos asterismos. Então, por exemplo, dentro de uma certa região está a cruz, né? Está a cruz, o cruzeiro. Então, essa constelação vai ser chamada de Cruzeiro do Sul. Numa outra região está o escorpião. O escorpião está ali naquela lugar ali. Então, vai ser conhecido como constelação do escorpião. E assim por diante, tá? Cada constelação tem um nome. E embora exista uma definição formal e distinta para os termos asterismo e constelação, alguns autores utilizam como sinônimos
principalmente quando abordam a cosmologia de outras civilizações, como a astronomia indígena. Então, dependendo da situação, asterismo e constelação representam a mesma coisa, tá? Então, só recapitulando, né, resumindo. Asterismo é o desenho das estrelas. Constelação é a região no céu. Aí aqui do lado nós temos aqui, ó, tem um desenho aqui embaixo que está mostrando a região de Órion. Órion, olha aqui, ó. Esse quadrado, essa região toda recortada aqui, ó. Isso aqui é a constelação de Órion, tá? Tudo que está aqui dentro pertence à constelação. Opa, ficou torto. Tudo bem, deixa assim. Tudo que está aqui dentro pertence à constelação de Órion, tá? Por quê? Porque tem um asterismo, o principal asterismo, que esse desenho aqui, é o asterismo de Órion. Ó, parece um caçador aqui, ó. Órion é um caçador. Aqui fica as pernas do caçador, aqui fica o tronco do caçador, um braço, o outro braço, aqui o arco e flecha dele e a cabeça aqui. Então é um caçador, Órion. Então, o asterismo é Órion, então a constelação chama-se Órion. Tem um asterismo dentro de outro asterismo. Tem aqui, ó, dentro do asterismo de Órion, existe um asterismo chamado Três Marias. São essas três estrelas aqui, ó. As Três Marias. Aqui, ó, asterismo das Três Marias. E aí o asterismo de Órion, que é esse maior aqui, e a região toda é a constelação de Órion. Uma das 88 que tem no céu. Aqui do lado dá para ver um pedacinho, ó. Aqui tem uma constelação, aqui tem um asterismo aqui, ó, forma um triângulo e dois chifrinhos aqui, ó. Isso aqui é a constelação do Touro. Aqui tem várias estrelas que formam a cacunda do Touro aqui, ó. É o Touro aqui, ó. Tá? E ele tá meio que indo para cima do Órion aqui, né, ó. Aqui fica a constelação de Touro. E aqui Órion. E o Touro é dividido aqui também, a região do céu, tá? Não sei como é a divisão, mas é dividido aqui. Tudo bem? Aqui no pé do Órion, que eu sei, né? Que eu sei aqui tem uma região, tem uma constelação pequena aqui, que é a constelação da Lebre. Lebre, fica bem no pé do Órion aqui. E assim vai preenchendo o céu todo. Ok? Aqui do lado diz assim, ó, representação esquemática da constelação de Órion. Na imagem, a região delimitada da esfera celeste, ou seja, a área, é a constelação artificial de Órion. Dentro dela, observamos diversas estrelas, algumas das quais compõem o asterismo de Órion. O asterismo de Órion é o desenho, então, do homem aqui que eu já mostrei para vocês. Esse é o Órion. Há também um asterismo dentro do asterismo, né? Um asterismo dentro do asterismo de Órion, que é as Três Marias. Ok? Beleza? Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui com as páginas 186 e 187. Está mostrando dois pedaços do céu aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui? Ele tem a ver com astronomia indígena. Vamos ver aqui, ó. Diz assim, ó. Astronomia indígena. Diversas culturas indígenas identificam os astros e as constelações, com diferentes formas de organizá-las e nomeá-las. Então, diferente daquilo que a gente conhece. As constelações que a gente conhece têm muito a ver com os egípcios, com os árabes, com os gregos, tá? Esses três. E os babilônios também. Então, babilônios, gregos, árabes e egípcios, as constelações que a gente conhece têm a ver com esses povos, tá? Mas os indígenas têm as constelações deles. E como eles não conheciam os povos lá da Grécia, Arábia, Egito e tal, eles formaram as constelações deles, certo? Então, vamos ver. Então, dando significados e usos variados, como orientação geográfica, criação de calendários, planejamento de atividades como a pesca e a lavoura. Bom, então os indígenas usam as constelações da mesma maneira que os outros povos também, né? Para várias utilidades. Vejam como alguns povos indígenas tupi-guarani aglomeraram e nomearam suas constelações e conheça alguns dos usos desses saberes astronômicos. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui nós temos um pedaço do céu. E aqui dá pra ver, ó. Tem um bicho aqui, ó. Tem um bicho aqui. E tem outro aqui, ó. Esse aqui é chamado de Guiranhandu. E ainda aqui nós temos o Guaxu. Vamos ver aqui, ó, do lado? Tá dizendo assim, ó. E aqui tem uma parte iluminada, né, que é a Via Láctea. Longe das luzes urbanas, Tapirapé é o caminho da anta,
Tá? Batizada de Via Láctea na Roma Antiga, nós conhecemos como Via Láctea, né? Essa parte, uma faixa brilhante do céu. Eles conhecem então como o caminho da anta. Parece uma faixa de manchas e estrelas, mais clara nas noites de inverno, sem a presença da lua no céu. Então, quando não tem lua, a gente vê essa faixa iluminada aqui, ó, bem, aliás, ela vai até lá, ó, é a Via Láctea, tá? É o centro da nossa galáxia, é a parte central da nossa galáxia. A gente vê essa faixa bem iluminada do céu. Eles chamam isso de Tapir-Rapé, que é o caminho da anta. Nós conhecemos como Via Láctea, que é Via Láctea significa caminho de leite, porque é esbranquiçado, né? Parece leite. Esse aqui é uma simulação do céu, simulando o céu aqui do dia 8 de junho de 2017, por volta das 19h30, 7h30 da noite. Aqui tem outro desenho, outra parte do céu. Aqui dá pra ver, olha só, parece um índio, uma pessoa aqui, né? Ó, pessoa que tá faltando um pedaço da perna e tá até com uma muleta aqui, ó. E tem uma pena aqui na cabeça. É um índio, né? É o Tuiai. E aqui nós temos um bicho virado pra lá, ó. Olha lá, dá pra ver que é um bichinho, tá? É o Tapii. Vamos ver aqui. Aqui está mostrando como essa visão aqui é como se fosse uma pessoa deitada no chão, ó, tá? Uma pessoa deitada assim com a cabeça para o norte, ela viria isso aqui, essa imagem aqui do céu, olhando para o céu, tá? Bom, aí está dizendo aqui, ó, no fim da primavera, logo que o sol se põe no oeste, Tuiai aparece no lado oposto do horizonte, enquanto Tapii atravessa o norte do firmamento. Então aqui, tem mais dois bichinhos ali, o Tapii e o Tuiai. Na verdade, esse aqui é o índio velho, tá? Índio velho. Aí tá aqui, ó, a interpretação das constelações, ó. Ali onde a gente tem o Guiranhandu e o Guaxu, nós temos aqui, ó, essa região do Cruzeiro aqui, ó, é chamada de Curuxu. Fica bem no Curuxu do outro bichinho aqui. Então tá aqui, ó, Curuxu. A cruz Tupi-Guarani corresponde ao Cruzeiro do Sul, sem uma das estrelas. Então, não considera uma estrela aqui no meio. Segundo o astrônomo Germano Afonso, é um astrônomo brasileiro, é a constelação mais conhecida entre os indígenas do Hemisfério Sul, que usam para determinar os pontos cardeais, as estações do ano e a duração da noite. Então, eles usam o Curuxu, que é o Cruzeiro do Sul, para saber onde fica o Sul, tá? Aí do lado tem o Guaxu. Olha lá, essa parte aqui é essa daqui, ó. Agora, esquecendo aqui, é só olhando o bichinho de cá. Guaxu. Quando surge no leste, na segunda quinzena de março, o Guaxu, que é o veado, indica para os grupos Tupi-Guarani a chegada do outono no sul do Brasil. Então, quando o Guaxu aparece no céu, é a época do outono. E a transição entre a chuva e a seca no norte. A astronomia indígena inclui manchas da Via Láctea no desenho das constelações. Então aqui dá para ver as manchas, né? Formam o pescoço, o corpo do bichinho aqui, tá? Aí nós temos outro bicho aqui, que é o Guiranhandu, que é esse aqui, ó. Esse aqui, que tá meio grudado aqui no outro aqui. O Guiranhandu, né? Que ó, essa parte aqui é essa parte aqui, ó. O Guiranhandu, ao verem o Guiranhandu, a ema, então essa aqui é a ema, esse de cá é o veado, esse aqui é a ema, inteira sobre o horizonte leste, quando ela aparece inteira no horizonte leste, na segunda quinzena de junho, alguns povos Tupi-Guarani fazem diferentes associações. No norte do Brasil, o evento indica o início da estação seca, e no sul, marca a chegada do inverno. Tá? Então, quando a ema aparece toda no céu, é a chegada do inverno. Os índios do sul. E os índios lá do norte é a época da seca, né? É a época da estação seca. Porque lá no norte não tem inverno e verão, né? Só tem seca e chuva. É assim que eles dividem lá. Bom, aí nós temos aqui o Tapii. Tapii é aquele que aparece aqui em cima, ó. Esse aqui, ó. Vamos puxar para cá. Aqui. Tapii. A constelação da anta, então essa aqui é a anta. Tapii é mais conhecida na região norte do Brasil,
pois só aparece bem próximo da linha do horizonte para observadores do sul. Então, olha só, o pessoal mais do norte é que enxerga essa constelação, os do sul já não conseguem ver direito. Seu surgimento na segunda quinzena de setembro coincide com o início da primavera no sul e o fim da seca no norte. Então, quando a anta está no céu, é porque está chegando o fim da seca na região norte. Então, está chegando a chuva, tá? A anta indica a chegada da chuva. E aí nós temos aqui o Tuiai. Tuiai, ele está aqui em cima também, né? Ó, é esse aqui. Aí, o que diz sobre ele aqui, ó? Mitos tupi-guarani contam que o Tuiai é um homem velho, tornou-se uma constelação após morrer. Então ele morreu e foi para o céu. Olha só a história deles, né? Na segunda quinzena de dezembro, quando surge no leste com o seu cocar e a perna ferida, né? A perna, tá faltando um pedaço da perna. E o cocar aqui, ó, a pena na cabeça. Ele indica que o verão começa na região sul e que a temporada de chuvas chega ao norte. Então, é meio parecido com a anta, na mesma época, né? Olha lá, os dois no céu. Ó. Quando os dois estão no céu, é a época que acaba a seca no norte, né? Começam as chuvas no norte. E começa o verão no sul. Aí nós temos aqui o último, aqui, ó, o Exu. Exu tá aqui, ó. Tem as Pleiades aqui, que nós conhecemos como Pleiades, esse conjunto de estrelas. E aí tem esse formato aqui, né? E aí ele pega um pedacinho do Tuiai. Então ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pega um pedacinho da cabeça do Tuiai e as Pleiades que ficam para lá. E essa parte aqui, então, ó. Exu, significando ninho de abelhas. Olha só, ninho de abelhas. Essas Pleiades aqui são várias estrelinhas, tá? São várias estrelas que aparecem. Corresponde ao aglomerado das estrelas, conhecido como Pleiades. O ano Tupi-Guarani começa por volta de 5 de junho, é o início do ano deles, quando o Exu surge no leste, pouco antes do nascer do sol. Então, de madrugada, quando começa a aparecer esse Exu lá no céu, é o começo do ano. Exu também serve de penacho do cocar do Tuiai. Então, é a cabeça do Tuiai aqui. Beleza? Então, a gente conheceu aí algumas constelações dos índios Tupi-Guarani do Brasil. E você vê que são bem diferentes, né? Ema, que mais? Ema, veado, índio velho, anta e um cocar de penas aqui. Beleza? É isso, ou ninho de abelhas, né? Ninho de abelhas. Próxima página. Bom, pessoal, a página 188, eu vou parar por aqui, né? Por hoje acho que já tá bom, tema 1. Eu vou seguir o tema 2 na semana que vem e eu vou fazer uma avaliação desse tema 1, bem facinho, né? Então vai ser um ponto assim bem fácil para você ganhar, tá? Então tá logo em seguida aqui. Eu postei essa atividade, já deve estar postada aí a avaliação para você fazer valendo o ponto e a gente encerra os 100 pontos do trimestre, ok? Lembrando que semana que vem começam as recuperações. Eu vou colocar uma postagem no mural para dizer quem está aprovado e quem precisa fazer as recuperações, tá bom? E depois da semana de recuperação, ainda temos 2 ou 3 semanas que começa aquele projeto Se Liga, né? E onde a gente vai pegar no pé dos alunos que estão devendo atividade e os que estão sumidos, né? Que precisam fazer as provas. Tá bom, pessoal? É isso. Obrigado pela companhia aí. E nos vemos em breve. Valeu, abraço. Tchau, tchau.